Com a paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus, amém. Momento de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele é um Deus grande e poderoso. Ele pode fazer muito mais na nossa vida, mas vai depender de mim e de você. Vai depender da gente, de a gente querer. Mas eu tenho uma coisa que eu quero falar aqui, que o prefeito Mato falou, que a gente vê que a gente põe dentro da nossa casa. Não é ver que a gente só põe dentro da nossa casa, o que a gente pôr para ficar dentro da nossa casa. Por causa tem muita gente. Eu já vi um irmão da igreja colocar uma coisa que é lá do mar, aquela pedra branca. Aquela pedra branca que traz o que para a nossa casa? Que ela lá no fundo do mar, e não existe lá no fundo do mar que existe o quê? Um monte de demônio. E ele vai trazer para dentro da casa dele para ficar lá. E muitas coisas mais, aquelas plantas, aquela planta que ninguém pode comigo, mas ninguém pode comigo só Deus. Não existe outra coisa que nasce sobre da terra que não tem mais poder do que Deus. Só Deus tem poder. E você é uma coisa que vem lá da onde? Do terreiro de Macumba. E você coloca dentro da tua casa e vai trazer na tua casa o quê? Demônio, um monte de coisa. E às vezes você fica perturbado, você fica uma opressão, você não sabe o que é. Mas é aquela planta que está lá dentro. Tem muitas plantas que a gente coloca no nosso quintal, a gente não sabe o que é, mas está lá no terreiro de Macumba e a gente pega porque já está na rua e traz para colocar dentro da nossa casa e fica aquela opressão, aquela briga que dentro da nossa casa, às vezes o esposo e a esposa, o filho com a mãe com o pai, e fica naquele contente e a gente não sabe o que é. Mas quando a gente começa a perceber as coisas, que a gente começa a trazer, tudo para fora e começa tudo numa paz, porque a gente tem que fazer o que? Orar e temos que ter uma sabedoria espiritual. Nós temos que pedir a sabedoria espiritual para a nossa vida. Nós temos que deixar o Senhor agir na nossa vida. A gente tem que fazer o que? Pedir entendimento, sabedoria. A gente cada dia nós temos que abrir a nossa mente e o nosso coração, falar para Ele: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero entendimento. Senhor, entra na minha casa, entra na minha casa, porque é minha casa, Pai. Eu quero que o Senhor faça moradia na minha casa. Mas se a gente não abrir nosso coração, a nossa mente, a gente não pedir para Ele, Ele não vai entrar na nossa vida e na nossa casa, porque Ele é, como se eu posso falar para você, Ele só faz, tem obediência. Mesmo assim a gente não tem que ter obediência na nossa vida, obediência a Deus, que Ele faz muitas coisas. Então o Espírito Santo, Deus, Ele tem uma obediência. Se a gente pedir para Ele abrir nosso coração e falar: entre na minha casa, Ele vai entrar. Limpa a minha casa, Ele vai limpar. Mas se a gente querer do nosso querer, porque Ele é um Deus grande e poderoso, Ele é maior na nossa vida. E tem muitas coisas que estão acontecendo. Eu tenho que falar, eu vou falar, Senhor. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu vejo todos os dias. O filho não respeita o pai, o pai não respeita o filho manda o pai para aquele lugar, o filho manda o pai para aquele lugar, o filho manda também. É uma coisa totalmente diferente. Naquela época que a gente, como eu fui criada, não fazia isso. Sabe por quê? Quando uma vez eu falei para o meu pai, não falei para o meu pai, eu e minha mãe, a gente conversando, e eu cheguei e falei para minha mãe sobre esse negócio de dinheiro. Meu pai é besta. Ele falou: por que você está falando isso do seu pai? Você sabe o que é besta? Besta é um cavalo. E eu vejo todos os dias isso. O filho chamando o pai de besta, o pai de égua, de um cavalo, a mãe de égua, de burra. Gente, nós temos que fazer o quê? O pai tem que mandar no filho, não o filho mandar no pai. O filho tem que obedecer as coisas do pai. Então o pai, por mandar, ele tem que obedecer e fazer. Então nós temos que fazer o quê? Temos todos os dias, está na nossa vida, nós temos que corrigir. E tem que ter a cinta para corrigir. Se existe cinta, se existe o quê? Então tem galho do mato para fazer as coisas na vida. E obedecer, eu tenho que obedecer. Não o filho. Hoje eu conversando com uma irmã minha, ela falando, a minha irmã, a filha dela, o filho dela tem 14 anos e sai na rua o dia inteiro e só chega para almoçar, sai 6 horas da manhã e volta meio-dia, almoça e sai de novo. E quando ela chega no meio da rua, manda ela para aquele lugar, mas você fala um monte de coisa para ela. Por causa de quê? Por causa, se ela fosse uma mulher de respeito, ela metia a mão na cara dele. Nem
a boca, arrancasse um dente. Às vezes fala, mãe, não pode fazer isso. Pode sim, é filho. É filho. Mãe, para corrigir, não pode corrigir no meio da rua. Tem que corrigir. Não, tem que começar a corrigir, porque é pai, é mãe, tem que corrigir, o filho tem que respeitar. Então na igreja nós temos que fazer nossos filhos respeitar. Se estamos na igreja, temos que fazer o filho respeitar. A mim e a você, por causa que vem da cabeça de Deus. E o filho, quando ele não obedece o pai, não obedece a mãe, ele não, nada vem de Deus para ele. O que vem, ele não é abençoado, porque tem que ser honrado o filho. E a gente tem que fazer uma coisa para o filho não obedecer. E isso nós temos que fazer. Entregar na mão do Senhor, porque Ele é um Deus grande e é poderoso. Acabamos de